se arrumando. Certo. Posso te apresentar? Todo mundo já te conhece? Acho que Gente, pode me apresentar. A Georgélia já está no ponto, pode começar. boa tarde, gente. Quem não me conhece ainda, sou Ana Cristina, professora do CAIS. Esse é meu sinal. Fui professora do João, lá no SAGEL, e estamos iniciando mais um módulo, né, Política Nacional da Educação Especial e Fundamentos da Educação Inclusiva, com o professor Alderico, professor mestre Alderico Segundo Almeida, que é nosso parceiro, nosso novo parceiro lá do CAI, do nosso curso de atendimento educacional especializado. Então, ele tem bastante coisa para contribuir conosco. As dúvidas, as perguntas, como tu preferes, Alderico? No final, no começo? Eu prefiro que anotem para a gente poder fazer no final, porque aí eu tenho um pensamento meio cartesiano, que aí eu vou fluindo primeiro as ideias, aí eu gosto muito de apresentar as ideias e depois as pessoas vão apresentando seus questionamentos, tá bom? Certo. Então, vocês coloquem no chat e aí a gente organiza no finalzinho para tirar as dúvidas, tá bom? Então, a sala é sua, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos aproveitar, tá bom? Mais tarde eu coloco o link de frequência para os inscritos, tá bom? Quem for convidado não precisa preencher, só para quem está inscrito, tá bom? Mas eu coloco no chat. Certo. Então, meninos e meninas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao módulo de Introdução à Educação Especial. Então, a professora Ana já me apresentou, eu sou Alderico Segundo. Vocês podem me chamar tanto de Alderico como de Segundo, né? Tanto faz. Sou mestre em Educação, especialista em Gênero e Diversidade na escola e sociólogo e professor em Sociologia pela Universidade Estadual do Maranhão. Tudo lá, né? Eu sou prata da casa lá na Universidade Estadual do Maranhão. E gostaria de conversar com vocês sobre essa disciplina, né? Apresentar para vocês o porquê da gente colocar esse primeiro módulo no curso de formação de professores. A primeira justificativa se dá porque a educação ela é um direito universal do ser humano, né, sem discriminação nem exclusão. E é um direito de ser sujeito e ser diferente, né? É direito do sujeito ser diferente. É direito de aprender a autonomia para o exercício da cidadania. É um fim em si próprio e um recurso essencial para a realização de todos os direitos humanos. E aí eu me amparo em Monteiro, 2006, e essas referências todas vocês terão mais adiante quando eu for disponibilizar o material didático para vocês, tá bom? Não se preocupem em memorizar isso agora. Vocês vão ter acesso a esses referenciais. O objetivo de nosso módulo, ele está dividido em dois momentos. O primeiro momento, hoje, né, com vocês, e depois, quarta-feira. O primeiro, a gente vai falar mais aspectos conceituais e teóricos sobre educação especial. E no segundo momento, a gente vai especificamente tratar sobre as políticas de educação especial e educação inclusiva aqui no Brasil. Então, o objetivo geral de nosso módulo é compreender a educação inclusiva e especial como um princípio e processo de construção no contexto da escola, e como objetivos específicos, diferenciar conceitos básicos para a educação especial, historicizar a educação especial, identificar as políticas públicas que regem o Brasil, identificar as políticas públicas que regem o Maranhão, instrumentalizar-se por meio de conhecimentos teóricos e metodológicos para o trabalho pedagógico com as diferenças, objetivando a adoção de uma prática inclusiva de ações intencionais e éticas, vislumbrando a permanência do educando com deficiência. Portanto, a gente, no final desse nosso encontro de hoje,
vamos ter contato com propostas pedagógicas, tá? Nós fomos cobrados logo no encontro presencial sobre e a prática, né? Que é o que tanto interessa. Depois a gente vai falar sobre a prática. Ana, só desliga seu microfone, por gentileza. Isso, obrigado. Então, o primeiro passo são os fundamentos da educação especial, né? E esse estudo que a gente convencionou nomear como Introdução à Educação Especial, ele possibilita a realização de um exercício de análise dos pressupostos teóricos voltados à compreensão do campo educacional, tomando como referência conhecimentos históricos, filosóficos e sociológicos, produzidos em diferentes contextos da educação, voltada para pessoas com necessidades especiais e com deficiência, ou seja, a chamada educação inclusiva especial. E aí, nesse caso, pode-se considerar que um olhar atento para os fundamentos da educação especial possibilita analisar esse campo de saber de modo que possamos perguntar sobre como passamos a significá-lo, a partir de que referenciais, crenças, pensamentos, possibilitando pensar em diferentes formas de estabelecer relações sociais, culturais, políticas e educacionais com os sujeitos que constituem seu público-alvo. E a gente vai ver especificamente isso mais adiante. Portanto, o nosso primeiro passo aqui é refletir sobre o que entendemos por educação, história, filosofia e sociologia. E aí eu estou me fundamentando em Chauí, Marilena Chauí, que também será disponibilizado para vocês. E aí a primeira noção é pensar a educação. A educação, que ao ver, é dividida em dois parâmetros, né? De um lado, a educação ela é entendida como a ideia de conduzir, né? Conferir uma direção, preparar. E, por outro lado, a ideia de oferta, doação, que alimenta, né? Possibilitar o crescimento. Então, a educação, ela permite dois caminhos, o da condução, o da direção, do preparo e também da oferta, do alimento e do crescimento. Tal atitude permite que interroguemos de que maneira nos relacionamos com coisas, pessoas e situações em nossa vida, negando-as, aceitando-as, avaliando-as, afirmando-as. Com isso, temos condição de buscar, na área da educação especial, uma postura indagadora e problematizadora, que não se limita ao senso comum, já que nossa vida cotidiana é toda feita de crenças silenciosas, de aceitação, de evidências que nunca questionamos, porque nos parecem naturais e óbvias. Portanto, aqui a gente vai tentar desconstruir conceitos. Eu sei que não é um processo muito fácil, mas nessa formação continuada a gente vai tentar aqui desnaturalizar algumas coisas viciadas, né, e viciantes dentro da educação, e particularmente dentro da educação especial. E aí Paulo Freire, né, nosso querido Paulo Freire, nos ajuda a pensar que a educação ela não pode ser pensada como uma simples transmissão de heranças dos antepassados, pois diz respeito a processos variáveis, pelos quais são criadas possibilidades de gestar o novo, rompendo com o velho, de acordo com a organização e funcionamento das sociedades. E, diante disso, é preciso compreender a educação como um instrumento para a realização da crítica de valores, de crenças e concepções existentes. Portanto, a nossa definição aqui de educação é uma concepção crítica da sociedade, da realidade, das coisas. Até aqui, tudo bem? Ponto 2. O que seria história? História, para a gente, é a ciência que se volta à investigação de fato de processos ocorridos no passado da humanidade.
permitindo-nos compreender o presente. Portanto, ao voltarmos nosso olhar para a história da educação, tomamos como referência lugares, épocas, povos, sociedades, indivíduos e modos como foram organizadas e desenvolvidas as atividades humanas voltadas à ação de educar. Né? Então, a gente não pode esquecer o contexto histórico de que cada época, e a gente vai ver isso já já, permite fazer a leitura da educação especial. Né? Então, como cada época enxergava a educação especial. E aí eu me amparo em Cambi, que diz que a história da educação facilita a percepção e os movimentos teóricos em torno da compreensão de como historicizar a educação. Então, esse termo ele foi desenvolvido por Cambi, e vocês vão ter acesso a isso, tá bom? Também. Filosofia. O que seria filosofia? Né? Para Lucchesi, também que já é conhecido de muitos aqui, a filosofia é entendida como um corpo de conhecimento que se constitui pela busca do ser humano em compreender e dar sentido ao seu mundo e realidade. O entendimento do mundo expresso pelo conhecimento filosófico permite ao ser humano compreender sua existência e direcionar sua ação em variadas dimensões. Nesse sentido, Saviani nos ajuda a pensar que a filosofia da educação só será mesmo indispensável à formação do educador se ela for encarada, tal como estamos propondo, como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre problemas que a realidade educacional apresenta. Ou seja, compreende-se que a filosofia da educação contribui para que as problemáticas educacionais sejam analisadas a partir de uma reflexão que se apresenta como filosófica, de modo que sejam buscadas possibilidades e não ideias prontas, fixas, dadas por antecedentes. Então, perceber que a filosofia nos permite refletir sobre aquilo que é existente e dado como pronto. Né? Então, a gente vai fazer esse exercício a partir de hoje, de ver todos os módulos como coisas que são possíveis sempre de serem construídos. Eles não estão acabados. A formação, por exemplo, que termina em junho, ela se renova no próximo semestre. E no próximo ano, e daqui a 5 anos, e daqui a 10 anos. Esses conhecimentos, eles não estão prontos e acabados. Eles estão em processo sempre de construção, tá? Isso é um aspecto filosófico importantíssimo para a educação especial. E, por fim, né, um ponto fundamental da educação especial é a própria sociologia. E a sociologia, ela busca empreender, né, ou seja, colocar posto o estudo das relações estabelecidas entre pessoas, comunidades, grupos que constituem a sociedade, voltando-se à análise dos fenômenos, formas, estruturas, conflitos, cooperações das relações sociais. Então, assim, é impossível a gente não ver a educação especial dentro do seu contexto sociológico, porque é impossível ver, por exemplo, um surdo sem o seu aspecto cultural. Existe uma cultura surda? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Escrevam essa pergunta, deixem aí guardadinha, porque vocês vão responder por si mesmos nos próximos módulos. Existe uma cultura da comunidade surda? Existe uma comunidade surda? Quem faz parte da comunidade surda? Né? Escrevam essas perguntas, porque isso é muito sociológico. E mais lá para frente, os outros professores e professoras vão responder essas perguntas e vocês vão lembrar desses fundamentos. Porque tem uma lógica existente sociológica por trás dessas pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, né? Então, tem uma cultura produzida por eles, né? Eles estão dentro de uma estrutura de poder, né? Porque eles votam, eles participam do processo
de eleição, eles pagam seus impostos, então eles estão dentro de uma estrutura social, ou não, né? Ou eles estão completamente de fora disso, né? Então eles podem se formar, eles podem frequentar a faculdade, eles podem trabalhar normalmente. Então, tudo isso é um aspecto sociológico que envolve a educação especial, certo? Até aqui, tranquilo, gente? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Beleza. E aí, para finalizar esse aspecto sociológico, a sociologia da educação, Durkheim diz, se preocupa em reconstruir sistematicamente as relações que existem na prática cotidiana entre as ações que objetivam educar as estruturas da vida social, quer dizer, economia, cultura, jurídico, conflitos políticos, foi o que eu acabei de falar, né? O surdo, por exemplo, ele participa de todo esse processo. O cego, ele participa de todo esse processo. O autista também, e por aí vai. Então, essas pessoas, elas estão dentro de estruturas sociais, tá bom? Nosso segundo ponto aqui de discussão são os aspectos teóricos e conceituais que precisam estar embutidos dentro das nossas práticas, né? E eu trouxe esse gráfico que é bem simplesinho e que nos diz muita coisa sobre exclusão, separação, integração e inclusão. Hoje, a pergunta que eu faço aqui no chat para vocês me responderem. Hoje, vocês acham que há uma exclusão, uma separação, uma integração ou inclusão? Valendo. Sem ler o slide. O que vocês acham? Que hoje, no Brasil, qual o processo que envolve a educação especial? É um processo de exclusão, de separação, de integração ou de inclusão? Vamos lá, gente, participar valendo ponto lá no chat. Ponto para avaliação do professor Ederico. Vamos embora? No chat. Responda no chat. Que eu tô de olho aqui. Leilane, pode falar. Luciana, há situações de integração e inclusão. Que mais? Só Luciana? Leilane. Cláudia, na verdade é para ser inclusão. Era para ser inclusão, mas com o MEC propondo salas especiais, vamos ter exclusão. Tayane, inclusão. Inclusão e exclusão, dependendo das condições das. Hoje, atualmente, o que existe é um processo de exclusão, né? As pessoas com necessidades não estão inseridas em nenhum tipo de ensino. Há uma tentativa de retrocesso do sistema de educação especial para excluir totalmente essas pessoas. Há uma tentativa, né, de exclusão dentro da política de educação especial. Por enquanto, o que nós observamos é um processo de separação, né? Por quê? Por que separação? Porque as pessoas com necessidades especiais, elas estão inseridas nas escolas especiais, né? Ditas como normais, mas ainda de forma segregada, né? De forma ainda separada. A integração, ela começou a se dar, né, e foi o modelo mais próximo que a gente teve de inclusão na época da gestão, né, a gente vai ver a política, né, no próximo encontro a gente vai ver a política, a gente vai ver que essa política de 2000, dos anos 2000, ela possibilitou uma integração das pessoas com necessidades especiais. Foi um momento político que possibilitou com que essas pessoas elas se integrassem dentro da escola. Mas a inclusão, que é a forma, né,
mais adequada, que é a forma mais ideal que nós queremos, ela ainda de fato não aconteceu no Brasil, que é ver as pessoas com necessidades especiais inseridas na mesma instituição de ensino, mas no mesmo grupo, todo mundo junto e misturado mesmo, né? Tendo autonomia, essas pessoas de poder estarem ali nas salas junto com os ditos normais. Então, a gente está vivendo hoje esse período, né, de separação caminhando para uma exclusão. Mas a gente teve um momento de integração que foi o mais próximo possível daquilo que a gente tanto quer, que é a inclusão. Ponto para o Neto, né, que respondeu mesmo exclusão. O que é inclusão, então? O que seria a inclusão? É quando todos os direitos, né, das pessoas são garantidos e respeitados, né? Então, é quando se oferece espaços e momentos de acolhimento e valorização das diferenças. É preciso que a gente entenda que ser diferente é ser normal. As diferenças, elas nos constroem enquanto pessoas, tá? Mesmo a tentativa de dizer que, por exemplo, todo preto é igual, será que todo preto é igual? Há uma discussão sobre isso, né? Sobre essa questão da paleta de cores. Existem pretos mais claros, pretos mais escuros, então nem todo preto é igual. Assim como nem toda mulher é igual. Hoje é Dia Internacional da Mulher, mas as mulheres, elas são iguais? Elas são todas, elas são frágeis, né? Será que todas as mulheres são delicadas? Todas as mulheres brincam de boneca? Todas as mulheres gostam de usar vestido? Todas as mulheres gostam de rosa? Então, o que faz as mulheres serem diferentes? Então, quando as diferenças, elas tornam-se valor social e não problema. Então, não tem problema nenhum a mulher querer usar uma roupa masculina. Não tem problema nenhum na escola alguém ir de turbante, né? Não tem problema nenhum alguém usar a roupa que convém, sabe? É quando o respeito e a cooperação fazem parte do cotidiano das pessoas. A inclusão não é para quem demonstra mérito. Esse discurso da meritocracia, né? O que seria meritocracia? A pessoa que, né, venceu barreiras. E aí, por exemplo, atletas paralímpicos, nem todo mundo consegue chegar dentro de uma estrutura de Olimpíada sendo deficiente. Se você não tiver um suporte de patrocínio, se você não tiver um apoio, não é pelo esforço, não é tão simples chegar lá no topo, né? E a gente precisa entender que inclusão não é meritocracia. O Clodoaldo, por exemplo, que é o maior medalhista paralímpico do mundo, que é brasileiro, ele faz natação, então ele teve uma estrutura, um suporte por trás disso, né? Ele não é a realidade de muitos deficientes brasileiros, certo? Ele não é o símbolo da deficiência no Brasil. Ele é apenas alguém que, por sorte, encontrou patrocinadores e que, por sorte, conseguiu ser visto dentro desse processo, né, de valorização de talentos, tá bom? A inclusão é mudança de mentalidade e de atitude, é ruptura com os preconceitos e discriminação. Então, se você não está aberto para entender as diferenças, e eu falo de todas as diferenças, então você não está aberto ou aberta para a inclusão, né? Não adianta, por exemplo, você trabalhar com Libras se você discrimina uma pessoa negra, né? Não adianta você dizer que trabalha com educação especial, que quer trabalhar com educação especial, mas você não é a favor, por exemplo, de uma mulher usar uma mini saia. Não adianta você estar aqui na educação especial e você dizer que não gosta de homossexual, porque todo esse discurso ele é exclusivo, não é inclusivo, entende? Inclusão, ele é o todo, ele é uma mudança de discriminação, de atitude, né?
Ele rompe com qualquer tipo de preconceito e de discriminação. Trabalhar com a educação especial vai para além da deficiência. E a gente vai ver isso. E vocês vão perceber isso durante os módulos. A lógica da inclusão repousa no reconhecimento das diferenças e na pluralidade existente na vida, tá? Até aqui tranquilo? Então vamos respirar e ver o que seria essa deficiência dentro desse campo mais específico da educação especial. Aqui a gente tem duas linhas de pensamento, uma mais biomédica e a outra mais social. A biomédica diz que deficiência é qualquer perda ou anormalidade temporária ou permanente de uma estrutura física ou função fisiológica, psicológica ou anatômica, tá? Isso é uma definição em Amiralian, tá bom? Vygotsky já tem uma outra visão, né? Vygotsky, ao assumir pressupostos marxistas, argumenta que a consciência individual surge e desenvolve-se a partir da apropriação das relações sociais. Ou seja, essa deficiência é a constituição social do ser humano em dar-se numa relação dialética entre o sujeito e o meio no qual está inserido. Ou seja, a deficiência nada mais é do que também uma construção social. E somente o deficiente vai ter a percepção, né, de construir essa definição sobre si, né? Enquanto os médicos dizem, por exemplo, um cadeirante não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o próprio cadeirante tem autonomia para dizer, não, eu posso sim dirigir, eu posso sim fazer uma atividade física, eu posso fazer um esporte, eu posso namorar, eu posso passear, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Não é a limitação física que vai me possibilitar parar no tempo, né? Então, eu sou deficiente, mas eu posso fazer qualquer coisa. E esse raciocínio é aplicado em qualquer tipo de deficiência, ok? Para quem está chegando agora, meu nome é Alderico Segundo, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, pensar em educação especial, eu não posso deixar de pensar em escola, né? E a escola nos remete à reflexão de alguns conceitos. Diversidade e multiplicidade. O que seria? O que vocês entenderiam por diversidade ou multiplicidade? É um conjunto de um todo de diferenças, né? Diferenças são marcas, são estereótipos, são estigmas que nós carregamos. E muitos dessas marcas, estereótipos e estigmas causados pelas nossas diferenças, elas desencadeiam em desigualdade e possivelmente numa violência. Vou citar um exemplo. Dentro da diversidade da escola, nós temos, eu estou falando aqui do deficiente, né? Nós vamos pegar. Então, a gente tem, da diversidade da escola, nós temos uma pessoa com deficiência. Vamos colocar aqui um cego, tá? Temos um cego. Pronto. Então, a gente pegou uma característica. A diferença é a cegueira. Beleza. Essa cegueira, ela causa um estigma de que todo cego ele é incapaz de se mobilizar, de se mover sozinho. Nessa perspectiva, né, nesse estereótipo de que o cego não pode andar sozinho, alguém na escola vai lá e coloca o pé para ele cair, ou para ela cair. Ali já é uma situação de desigualdade e também de violência, porque eu estou provocando a queda de uma pessoa que não enxerga, por pura maldade, por achar que essa pessoa é uma inválida e que ela merece cair, né? Então, esses conceitos, eles norteiam muito desse paradigma da escola.
né? Então, essas diferenças, essas marcas que todos nós carregamos, algumas em maior, outras em pequena quantidade, mas vamos pensar, por exemplo, eu já tive um aluno que era cego, preto e homossexual dentro da escola, carregando três estigmas, né? Três estereótipos. Então imagina como era sofrida a vida desse menino lá na escola. Então ele era cercado por desigualdades que que era física, que era de gênero, que era de raça, e ele era provocado por essas desigualdades. Ou seja, ele era todo dia tinha relato de violência contra ele. De alguma forma, os colegas, né, ou mesmo até os professores, faziam maldades, perversidades que geravam violência com essa pessoa. E a gente precisa estar atento a esses conceitos que, na prática, eles existem e como existem, tá bom? E aí, o que seria a educação especial? A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa por todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica e superior. Tá? Realiza o atendimento educacional especializado, que a professora Ana vai falar com mais propriedade e com mais enfoque. Disponibiliza os recursos e serviços que orienta alunos e professores quanto à utilização desses recursos no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Então, a educação especial é essa complexidade toda de lidar com as diferenças em todos os módulos e etapas da educação básica e superior. Até aqui, algum problema, gente? Vão escrevendo aí, se tiver muito rápido, sinalizem para mim. Os intérpretes, eu não estou vendo vocês pelo computador, aqui no celular também não consigo ver, mas qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido, sinalizem aqui no chat para mim. Vou avançar. Nessa perspectiva, então, histórica, que é o nosso terceiro ponto, a gente começa mesmo lá da pré-história. A gente começa do começo, né, como diria. E lá na pré-história, as pessoas deficientes eram abandonadas em ambientes agrestes, perigosos, que contribuíam para sua morte. E aí a gente imagina isso como uma questão de sobrevivência, visto que eram nômades, sobreviventes da caça e da pesca. Então, de acordo com as pesquisas antropológicas, as pessoas que nasciam com alguma deformidade eram abandonadas. Isso se via muito entre as comunidades indígenas, né? Se vocês aprofundarem um pouco a leitura, vocês vão ver que as comunidades indígenas, no período colonial aqui no Brasil, ainda tinham esse comportamento. É óbvio que a gente não vai julgar esse comportamento porque é como um comportamento cultural. Era uma questão de sobrevivência. Essas tribos, essas sociedades, elas tinham uma forma de viver antes da colonização e que essa forma deve ser respeitada por todos nós. Na antiguidade, isso já no início da civilização ocidental, em Esparta e Atenas, as crianças com deficiências física, sensorial ou mental eram consideradas sub-humanas, o que legitimava sua eliminação e abandono. E tal prática era coerente com os ideais atléticos de beleza e classistas. Já tinha um aspecto mais narcisista aqui. E para quem gosta de filme, a gente pode acompanhar isso em 300, quando lá a gente tem um deficiente, né? A gente tem uma pessoa com deficiência física, ele é meio corcunda, ele tem os olhos, né, fora do local, de eixo, e ele parece ser assustador para as pessoas lá do local, mas ele queria ser um guerreiro, né? Mas ele foi abandonado pelos pais, ele foi criado no vilarejo como um serviçal,
mas ele queria ser um guerreiro, ele sempre quis ser um guerreiro. Né? Então fica a dica aí desse filme 300, que fala um pouco sobre esse aspecto espartano de ser. E aí alguns desses bebês que já nasciam com essa deficiência, eles eram lançados de alto de rochedo. Né? Eles nem eram abandonados, eles já eram sacrificados mesmo. Há vários relatos antropológicos sobre isso. Na Idade Média, com o cristianismo, as pessoas elas ganharam um pouco de alma, né? E aí abandonar e eliminar não podia. A Igreja Católica ela condenava essa prática, né? E aí fica a dica de mais um filme que é o Corcunda de Notre Dame, que também é uma pessoa com deficiência que fica na Catedral de Notre Dame em Paris, e durante toda a vida dele, ele foi criado por um padre, e ele era o sacristão da igreja, ou seja, o auxiliar do padre, né? Ele cuidava de tudo, até que ele se apaixona por uma cigana, né? E aí tudo muda. Ele não podia sair da igreja, ele não podia namorar ninguém, ele não podia conhecer o mundo porque era proibido. Né? Não podia matar ele, mas também não podia deixar ele fazer absolutamente nada. Então fica a dica de mais um filme chamado Corcunda de Notre Dame. Martinho Lutero, com a reforma da igreja, já passa a ver a ver os deficientes de outra forma, como pessoas diabólicas e que mereciam castigos para serem punidos, né, porque eles nasceram no pecado. Então, Lutero defendia o castigo para essas pessoas, porque se eles tinham essas deficiências, era porque Deus estava castigando eles. A Igreja Católica, ela teve uma culpa, mais uma culpa dos seus processos de Inquisição. Muitas pessoas foram sacrificadas, queimadas vivas, nessa época da Inquisição Católica. Então, pessoas tidas como loucas, hereges, pessoas que eram superdotadas e eram tidas como adivinhos, né, mágicos, bruxos, enfim, é, mas que eram superdotados para a sua época, eram pessoas inteligentíssimas. Essas pessoas elas foram mortas, assassinadas pela Igreja Católica durante essa época, tá? Foi o Malleus Maleficarum, no período de 1482, que aí eles estavam caracterizados como feiticeiros, como os bruxos, né? E quem nascia com alguma patologia ou com algo fora do comum daquilo que as pessoas esperam, eram tidas como feiticeiros e bruxos, ou como a marca do demônio, né? Também tem um filme interessantíssimo que fala sobre isso, chamado A Bruxa, tá? Já na Idade Moderna, chegando já aqui próximo da gente, as novas leis definem a loucura e a idiotia como enfermidade. Já não é mais um castigo divino, nem a marca do demônio, mas algo biomédico, né? Já registrado como enfermidade, como um produto de infortúnios naturais, com o objetivo de disciplinar a administração de bens e heranças dessas pessoas. Ou seja, como essas pessoas também tinham riquezas, para poder herdar isso, tinha que registrar como enfermidade, né? Porque se você sacrificasse essas pessoas, você perderia também todo o patrimônio. Então, ali começa a questão da propriedade privada, né? E Locke, que é um dos contratualistas, né, filósofos que nos ajudam a pensar a propriedade privada, ele propõe que o conceito de mente seja compreendido como uma página em branco, possível de ser preenchidas com programas sistemáticos de educação, ou seja, a tábula rasa. Né? Para Locke, nós somos um papel em branco e basta
que outras pessoas com conhecimento, né, pessoas que detenham de um certo saber, nos transmita esse conhecimento para que a gente nos torne algo. Então, essas enfermidades, elas são passíveis de serem tratadas, porque essas pessoas com deficiência são tábulas rasas, são pessoas vazias, né, de acordo com Locke, e que precisam ser preenchidas. E para isso existem outras pessoas para cuidar delas. São os tutores. E aí, já que na Idade Contemporânea, a partir do século XIX, essa questão da deficiência, da educação especial, ela ainda não se fala em educação especial, né? Mas o século XIX foi marcado pelo trabalho de vários autores, como Itard, né? Ele apresentou o primeiro programa sistemático de educação especial, em 1800. Então, a primeira ideia de educação especial nasce a partir desse programa sistemático proposto por Itard. E Pestalozzi, que vocês conhecem pelas fundações, né, Pestalozzi, ele propõe que o ensino escolar deveria propiciar o desenvolvimento de cada um em 3 campos: o da faculdade de conhecer, o de desenvolver habilidades manuais e de desenvolver atitudes e valores morais. Então, o sujeito, ele perpassa 3 campos primordiais, e isso se aplica dentro da educação especial. Ele precisa conhecer, ele precisa desenvolver habilidades manuais, seja qual for, e ele precisa desenvolver atitudes e valores morais. Ou seja, não é porque você é deficiente que você é privado de moralidade, ou seja, de saber como se comportar, por exemplo. Então, o princípio de respeitar alguém também tem que ser ensinado para uma pessoa com deficiência, porque ela vai compreender. Não é porque ela é deficiente que ela não vai é, aprender a respeitar os pais, por exemplo. Ah, tadinho, não, deixa ele fazer o que quiser. Para o Pestalozzi, não. Não deixa ele fazer o que quiser. Ele precisa aprender um sistema de valor, né? Não é porque ele é o surdo que ele vai ser tratado como coitadinho. Ele também vai aprender a respeitar os seus pais, entende? Então é esse o princípio de valores e atitudes morais. E aí, a partir daí, da Idade Contemporânea, não só da Idade Contemporânea, mas durante toda a história, a gente percebe que a escola ela se caracteriza pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo. Nessa imagem que vocês estão vendo um garotinho tentando chegar à escola, mas entre ele e a escola tem uma ponte. Essa ponte ela está suspensa, né? Ele possivelmente não tem um braço, né, que possui uma mobilidade para puxar essa ponte. E se ele entrar na água, tem um jacaré esperando por ele. Então, tem toda uma dificuldade para que ele tenha acesso a essa escola. E eu achei essa charge muito provocativa para que a gente possa pensar a escola, a partir de hoje, como um local de inclusão e não de exclusão, certo? Bom, a educação especial ela se organizou tradicionalmente como um atendimento educacional especializado, substitutivo ao ensino comum, levando à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. A princípio, aqui no Brasil, a gente vai ver depois na política, que vieram instituições como a PAI, que trabalhava especificamente com esse público. Mas aí, os ativistas e militantes da educação especial entenderam que a APAE, a Fundação Pestalozzi e todas a ACD e outras instituições que trabalham com pessoas com deficiência, elas mais segregam do que incluem, né? Que o interessante mesmo era que essas pessoas com deficiência estivessem na sala de ensino regular. E aí criou-se algumas
escolas especiais e vieram as classes, chamadas classes especiais. Dentro da escola, pegava-se todos os deficientes e colocava dentro de uma sala. E isso ainda continuava como uma questão de segregação e não de inclusão, porque esses alunos eles eram separados dos outros. Né? Os alunos especiais eram separados dos ditos normais. E aí o que acontece? Criou-se, né, a sala de atendimento, né, multifuncional, a sala de recurso, que nós chamamos apenas de sala de recurso. Então, a sala de recurso, ela propõe que no contraturno, um aluno por vez seja atendido em horários agendados, ou seja, você tem uma exclusividade nesse atendimento. E que esse aluno, no seu turno regular, esteja inserido numa sala com os outros alunos. Então, ele vai vir para a escola durante 2 turnos. Por exemplo, de manhã ele estuda e à tarde ele vem fazer o acompanhamento na sala de recurso multifuncional. A professora Ana Cristina vai explicar muito bem sobre isso lá na sala de recurso especificamente. Mas hoje é assim que funciona a educação especial dentro das escolas de ensino regular. E aí a gente chega no nosso quarto ponto, penúltimo ponto, tá? Tô chegando no final, que eu quero mostrar para vocês aqui de maneira bem dinâmica algumas propostas pedagógicas para a educação especial e inclusiva. Então, papel e caneta na mão para vocês anotarem aí. A primeira questão são as atividades manuais, tá? Então, aqui, por exemplo, eu trago um aluno cego fazendo massinha, tá? Escultura em massa de modelar. Olha só que riqueza nos detalhes da massa de modelar. Ele constrói, ele tem 100% da visão prejudicada, viu, gente? 100% cego, né? Não vê absolutamente nada. Mas ele tem uma habilidade incrível na construção dos bonecos, tá? Então aqui ele desenhou eu e o meu cachorro, tá? Que eu tinha um cachorro, sou eu, no caso, e o cachorrinho aqui do lado. Então ele pensou no rabo, na patinha, nos detalhes, tudo foi pensado por ele, tá? Esse jogo de cores foi ao acaso, tá? Ele não pediu cores, foi tudo com ele, então mérito do aluno. Para além das massinhas, nós temos os trabalhos coletivos, por exemplo, né? De confecção de painéis, pintura, né? A pintura ela ajuda muito, tanto ajuda não só pessoas surdas, pessoas cegas, mas também autistas severos e paralisia cerebral, né? Crianças com paralisia cerebral. Aqui eu tinha um aluno muito esperto, ele adorava colocar o dedinho dentro da tinta e desenvolvia muito a concentração dele. Ele era menos irritado, ele chegou para a gente muito irritado. Ele se zangava com qualquer coisa, não comia direito, não falava direito, pois com a gente, a partir dessas habilidades manuais, ele conseguiu se acalmar mais, ele conseguiu sorrir, e aí esse foi o registro de foi no período natalino e a gente estava fazendo cartão de Natal para os pais. Eles estavam fazendo cartão de Natal para os próprios pais e mães. E aí ele estava fazendo o dele, né? A gente estava ajudando, e ele fazendo, e ele deu um sorrisão, né? Esse sorrisão já é um sinal de que está tudo tranquilo, está tudo bem dentro desse processo de habilidades manuais. Outra proposta de atividades manuais é o brincar, né? Aqui eu estou com um aluno Down, né? Ele tem síndrome de Down, mas ama brincar. E a brincadeira preferida era a brincadeira de luta, né? De super-heróis. Então a gente construiu, ele montou a própria espada com Lego, né? Com bloquinhos, e a gente começou a brincar.
o brincar ali faz a diferença, porque dentro de casa ninguém brincava com ele, né? Então, ele também chegou muito calado para a gente, muito tímido, arredio, um pouco violento. E aí isso as coisas foram mudando pelo simples fato de brincar, da gente colocar um tapete no chão e ir mesmo para o chão com os alunos e brincar, né? Fazendo com que esses alunos montem seus próprios brinquedos, enfim. Outro eixo são as atividades literárias. A literatura também ajuda muito na construção da educação especial. E aqui foi um momento de folclore, foi na Semana do Folclore, a gente pegou as alunas, essa aluna autista, ela se fantasiou de Yara, ela tinha muita dificuldade de se vestir, em querer se expor, por exemplo, de querer tirar foto, ela tinha vergonha, mas no dia que ela colocou a roupinha de sereia, nossa, ela ficou uma outra pessoa. E a gente envolveu toda a escola. A gente levou eles para o pátio, né, e fez uma contação de histórias lá no pátio envolvendo todos os alunos. A gente chamou eles para a quadra, né, e fizemos uma contação de história. Estou eu aqui contando historinhas do folclore brasileiro. Primeiro foram elas, fizeram uma dança e tudo mais, e depois a gente entrou com algumas histórias para contar para todo mundo. O teatro e a dança, como eu falei agora há pouco, eles ajudam também, né? É o nosso terceiro eixo, o teatro e a dança. Aqui foi uma quadrilha feita misturada, tá bom? Não foi uma quadrilha só, a gente não queria fazer uma atividade somente da sala de recursos, a gente queria misturar mesmo, então a gente misturou alunos do ensino regular com alunos especiais, né? A nossa noiva ali que vocês estão vendo é uma aluna autista, né? O pai dela não é da sala de recurso e todos os brincantes ali estão misturados. Eu também estou ali no meio, chapéu de boi. Aqui foi uma encenação no 7 de setembro, tá? Também misturamos os alunos da sala de recursos com os alunos do ensino regular, tá bom? De todas as escolas. Aqui a gente tem uma paralisia cerebral, né? Puxando aqui a comissão de frente da escola, junto com outros alunos especiais, sendo baliza e um trazendo o escudo da escola. Né? Para tomar esse escudo depois do Arthur, foi uma confusão, gente. Que ele não queria devolver mais. Aí eu disse assim: leva para casa, mãe, que depois a gente pega. Né? Ele não queria devolver porque ele ficou encantado, que foi a primeira vez que ele saiu numa avenida no meio de todo mundo e todo mundo acenando para ele, dando beijo, ele tirando foto. Ele se sentiu uma celebridade. Ele estava bonitão, né? E é isso. Aí temos aqui a atividade 4, que é um eixo de vídeo e cinema, que também serve para a formação de professores, tá bom? Eu já deixei um link para vocês com sugestão de filmes lá no grupo, tá bom? E a gente também fez isso no AEE. Aqui é uma foto de uma que a gente levou, a gente trouxe alguns alunos do da região do médio do Pindaré, né, Pindaré Mirim, para a gente poder ir ao cinema aqui em São Luís. Então veio de ônibus, né? Veio e voltou no mesmo dia, tá bom? Então é incrível, dá para você fazer isso dentro da sua sala de recurso. Se tiver uma televisão, você faz lá uma sessão pipoca. Eu sugiro colocar um tapete no chão, colocar todo mundo bem à vontade e fazer uma sessão pipoca com qualquer filme, desenho de preferência, porque eles amam desenho, né? Então, colocar um desenho bacana, tipo os Minions, Dora, Nemo, enfim,
Eles amam esses filmes assim de super-herói, de corrida, enfim. E fazer uma sessão de cinema com eles. Bem legal. E aqui tem algumas outras sugestões de filme, mas eu já coloquei o link lá para vocês no grupo, tá bom? Bom, Alderico, você está falando até agora de atividades, de coisas contextualizadas na sala de aula. E nesse momento de pandemia, né? O que a gente faz com esse momento de pandemia? Bom, eu trouxe 2 artigos para vocês, né, darem uma olhada. São artigos bem recentes, bem confiáveis, de sites da Nova Escola, que eu particularmente gosto muito da Nova Escola. Ela tem artigos assim muito legais. E tem o da UOL, né, numa experiência lá no Rio Grande do Sul. Né? Então, esses links também vão ser disponibilizados para vocês. O que eu posso adiantar dessas matérias, o que elas nos ensinam, é que é o momento mesmo de se recriar, tá? Essa educação especial, é possível acontecer à distância, tá? É possível desde que haja um consenso entre escola, família e professores, tá? Esses alunos, eles não podem estar abandonados nesse momento de pandemia. Não é porque não têm acesso, que eles têm dificuldade, que eles não podem ter acesso à internet, tá? As suas limitações, elas não se prendem a isso. Então, cabe ao pai e à mãe fazer esse intermédio entre os seus filhos em casa e a escola. Então, em linhas gerais, mas tem outras coisas também, em linhas gerais, é, é hora da gente repensar a educação especial, principalmente nesse período de pandemia. Né? Então, a gente precisa entrar em um consenso, a gente precisa conversar com os nossos diretores, com os nossos colegas professores e com a família. A família, nesse caso aqui, é muito importante para que essa inclusão aconteça. Bom, e aí eu deixo uma atividade para vocês desse primeiro momento da gente, tá? Essa atividade também vai para vocês ainda hoje lá no grupo, tá bom? Não fiquem preocupados com isso agora. O que eu quero? De acordo com o primeiro momento desse módulo, escreva em 2 laudas, tá? 2 laudas, sua compreensão sobre a educação especial inclusiva e faça o link com a sua prática profissional, sugerindo no texto de que maneira você pode contribuir para a construção desse campo do conhecimento. Então, bom, eu aprendi hoje com o professor Alderico um monte de coisa. O que esse monte de coisa pode me ajuda a pensar a minha prática docente, né, já que nós estamos num curso de formação. Então, mas eu não trabalho na escola, eu sou só um estudante. O que eu, como estudante, posso contribuir? Ah, mas eu trabalho no direito. O que eu, lá no direito, posso contribuir? Né? Então, de que maneira tudo isso que foi posto hoje vai me ajudar a ser um bom profissional onde eu estou falando de educação especial? E como é que eu posso contribuir com a minha profissão para a educação especial? Então, é muita coisa para se escrever, né? Para ser pensado. Então, eu ainda não vou dizer, não é, para quando? Calma, vão fazendo, tá bom? Que aí a gente vai definir um prazo depois para vocês. Mas não é para agora, não é para já, não é para ontem, tá bom? Eu só quero que vocês comecem a construir esse texto, que é a atividade avaliativa de vocês desse primeiro módulo, tá bom? Dessa primeira parte, tá bom? A outra já é mais facinho, a outra já eu prometo que no segundo encontro já é mais fácil, tá bom? Essa daqui é porque é a mais densa mesmo para que vocês possam fixar o conteúdo. E aí agora eu vou me calar e ouvir vocês, ouvir as perguntas, os questionamentos de todos vocês.
E aí, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Muito esclarecedor. Coisas que o Alderico falou que eu realmente ainda não tinha ouvido falar, ou se já tinha ouvido falar, já tinha esquecido, mas foram colocações bem pertinentes, né? É importante a gente conhecer essa história da educação especial, de como começou e até onde nós chegamos, né? E aí, o que vocês têm para comentar? Alguma dúvida? Vamos, gente, vamos perguntar porque o assunto foi denso. Tem muita coisa. Boa tarde. É Márcia Boa falando. tarde. Oi, Márcia, pode falar. Eu achei muito interessante, professor, quando você fala sobre a questão da inclusão, não no que se refere só à questão da deficiência, porque na minha visão, realmente, eu ainda tinha eu não tinha tentado para esse outro lado da inclusão, eu já via isso muito, muito separado de dentro da escola, da questão da educacional, né? Muito interessante. Gostei muito das falas, foi muito esclarecedor. A questão realmente da história da educação lá na época das cavernas, como a gente pode falar também, como o que acontecia com essas crianças. Né? Muito boa mesmo sua aula. Os trabalhos que o senhor tem realizado junto com essa outra escola, que às vezes, no meu pensamento, parecia limitado, mas que realmente dá para a gente fazer muitas atividades com as crianças que têm necessidades especiais. Né? Muito bom. Obrigada, professor. Foi uma tarde realmente de aprendizado, tá? Muito bom, Márcia. Professor, eu queria tirar uma dúvida. O senhor passou uma Diga. atividade aí para fazer, né? Uhum. Essa atividade a gente faz, manda como? Como é que a gente vai mandar? Vou já explicar, viu, Cláudia? Respondendo primeiro a Márcia. Márcia, muito, muito obrigado pelo feedback. É isso mesmo, a gente está aqui para incomodar, né? Para incomodar no bom sentido. A gente está aqui para tornar vocês inquietos com os conceitos, provocar mesmo vocês a pensarem para além das nossas caixinhas. Então, não se sintam acuados, acuadas, diante dessas provocações, tá bom? São provocações saudáveis. Outra coisa, Márcia, ou a Cláudia, ela me pergunta aqui sobre atividade. Vocês vão escrever no computador, né? Conforme solicitado na atividade, até 2 laudas, quer dizer, no mínimo 2 laudas, porque tem muita coisa para escrever. Eu não vou aceitar 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, tá? Textinho pequeno não quero, não. Nada de preguiça. Viu? Sem preguiça. Tem que ser textão mesmo. Quero que vocês escrevam, porque eu quero avaliar como vocês estão desenvolvendo a escrita de vocês. Depois vocês vão me agradecer por isso, porque vai ajudar vocês em concursos, né? Para quem quer fazer mestrado, quem quer fazer, né? Então, eu sou bem exigente, a Ana me conhece, ela me convidou já sabendo, tá bom? Não tem tempo mais de voltar atrás. Eu sou bem carrasco mesmo, mas bonzinho, porque eu vou fazer a leitura com calma, eu vou voltar para vocês o texto, tá bom? Vocês vão enviar para o meu e-mail, tá? Diretamente para o meu e-mail. Eu vou colocar o e-mail lá no grupo para vocês enviarem, tá bom? Outra questão. Leilane está perguntando aqui. Não sei o que fazer para os pais nos ajudarem a incluí-los. Aí, no caso, são os alunos, né? Ou são os próprios pais. Leilane, existem várias estratégias para a gente poder aproximar esses pais. Uma dessas estratégias é omitir o tema educação especial. É pegar eles de surpresa. Eu fiz muito isso lá em Santo Inês. Por exemplo, dizer,
Vamos falar sobre... é, vamos falar sobre o bebedouro que quebrou. Um bebedouro que quebrou lá, e a gente vai falar sobre isso, a falta de água na escola para os alunos. Aí os pais, eles vão, rapidinho eles vão lá. Mas por que vão deixar eles sem água e tal, não sei o quê? Senta a falar sobre o bebedouro. Mas aí também senta e fala sobre o bebedouro e sobre os alunos especiais. A gente precisa conversar sobre isso. Não tem como eles fugirem disso, sabe? Pegar eles de surpresa. É uma estratégia. Outra estratégia é que envolva, por exemplo, atividades de lazer. Por exemplo, atividades de lazer com café da manhã, um café para o Dia das Mães. Mas e nesse tempo de pandemia? Vamos pensar aí numa programação cultural que envolva esses pais pela internet, através de jogos, dinâmicas, entendeu? Que possam ser atrativos para eles. Eles querem muito, por exemplo, o que eu vou fazer com meu filho em casa, né? Na prática. E vocês têm muito disso, né? Vocês querem, mas na prática, e na prática, como é que funciona? Existem vários jogos disponíveis na internet que vocês podem pesquisar, né? Vocês podem mesmo fazer um trabalho de pesquisa e disponibilizar esses jogos para que os pais possam fazer em casa com seus filhos. Ou vocês mesmos podem fazer oficinas de, como a Ana vai fazer no final com vocês, de tecnologia assistiva, de pegar materiais e transformar em brinquedos junto com os filhos. Então, vocês vão ensinar os pais a brincar com os filhos especiais. Que às vezes eles não sabem brincar, eles não sabem como fazer, eles querem tratar como um doente, como uma pessoa inválida, né? Mas não, eles têm que participar. E aí eu mostrei para vocês, brincadeiras simples fazem toda a diferença lá para eles. Exatamente, Leilane, só ocultar a palavra deficiência, porque eles não querem muito ouvir sobre isso, né? Trabalhar com deficiência ou entender a educação especial. Então, a gente oculta isso e, estrategicamente, a gente fala sobre outra coisa, mas pega eles de surpresa. Entenderam? Segundo, sim, certo. boa tarde, aqui é o Neto que está falando. Nós saímos de 2020, os professores totalmente frustrados da educação especial, porque os nossos alunos, eles têm suas limitações, eles têm suas dificuldades de locomoções, raciocínio lógico, dificuldade na aprendizagem. Por sua vez, nossos colegas, nós, professores, tivemos que reaprender a ministrar aulas. E não houve, ninguém se preparou para 2020. Ninguém estava preparado para essa mudança tão brusca. E nossos alunos da educação especial, eles ficaram muito à mercê, porque a aula remota, por ela ser totalmente fria, sem um contato, sem um incentivo ali do professor e às vezes dos colegas, que a gente sabe que muitos dos nossos alunos, eles são incentivados pelos próprios coleguinhas. Principalmente os autistas, eles escolhem, nomeiam 2, 3 para ficar perto dele, e aqueles ali são incentivadores. São eles que seguram a mão, são eles que levam ao banheiro, são eles que levam para a merenda, são eles que abrem a bolsa, pegam um caderno. Esse processo, ele foi rompido. Nossos alunos, por sua vez, ficaram sem aprendizagem. E nos deparamos em 2021 com a mesma realidade. Ou seja, mais uma vez, os alunos da educação especial vão ficar a desejar. Porque eles não conseguem, eles não têm essa capacidade, pelo menos a maioria, de prosseguir o processo ensino-aprendizagem no ensino remoto. Eles necessitam desse calor humano, até porque a gente sabe o quanto eles são carinhosos,
o quanto eles são diferentes uns dos outros. Então, fica aqui a pergunta. Aqueles que eram portadores da deficiência ao longo do processo histórico, os loucos, né, da Idade Média, que foram queimados em fogueiras, mais uma vez, nós estamos excluindo, mais uma vez a gente está queimando como um processo de inquisição esses alunos. E o que fazer? Nós que temos essa bandeira de luta, nós que temos todo esse olhar carinhoso pelos nossos alunos, por esse grupo de seres humanos, o que fazer para amenizar essa problemática do ensino remoto? É muito boa a tua colocação, Neto, muito pertinente, por sinal, e atualíssima. A minha sugestão, diante desse cenário, era conversar primeiro com a direção da escola e com os demais professores do ensino regular. E essa conversa tem que ser somente puxando o tema da educação especial. De que forma? Diretora e colegas, a gente tem alunos, nós temos alunos especiais nessa escola, certo? E a gente não vai deixá-los na mão. O que a gente poderia fazer para não deixá-los na mão nesse momento? Já que a gente não pode aprofundar presencialmente os conteúdos, então por que não adequar esses conteúdos e deixá-los lá na escola, de maneira que os pais, as mães, acompanhem dentro do possível, tá bom, gente? Dentro do possível, os seus filhos especiais. Ou seja, por exemplo, se eu tenho um autista e ele tá lá ele tá no segundo ano, eu vou pegar aqui as atividades de linguagem e de matemática, por exemplo, e vou adaptar para que este aluno autista ele faça em casa, com a mãe e com o pai, né? Porque, já que não pode ficar na escola, ao menos buscar as atividades, pode. E eu vou te falar isso porque existem colegas meus, de salas de recursos, que estão entregando as atividades para os pais, só para que esses alunos não fiquem sem fazer nada. Isso é uma estratégia. Agora, dentro desse cenário, falta uma política de gestão municipal para atender essa demanda, né? Na verdade, o que se precisa é de um acompanhamento de gestão, né? A pasta responsável pela educação especial do município e do estado deveriam se unir, ao meu ver, e pensar essa busca ativa da família e, de uma vez por todas, conversar com esta família sobre a necessidade da participação deles na construção do saber de seus filhos, tá? A gente entende que essa família trabalha, que às vezes não tem tempo, que às vezes mesmo complicado para esta família desenvolver um trabalho muito presencial com seus filhos e filhas, mas dentro do possível, é possível fazê-lo, sabe? Então, são duas sugestões, uma mais específica para a gente, né, que é professor, e outra aí fica para a questão mais de gestão pública dentro de políticas públicas de governo, tá? Você fazer uma busca ativa na tua escola, dos teus alunos especiais, e preparar atividades e deixá-las prontas para que elas sejam executadas em casa. Esse processo aconteceu em 2020. Mas, assim, alunos, segundo, que eles estão na escola apenas para socializar. Que a gente sabe que não haverá aprendizagem. Que a limitação dele permite com que ele não avance. O aluno foi só ali, escreveu o nome e ponto final. Ele não consegue assimilar. Então, esse aluno ficou à mercê. Esse aluno foi marginalizado nesse processo. Ele não tem mais essa socialização. Alunos que moram em apartamentos, que moram em kitnets, que o espaço dele socializar era a escola. E hoje não existe mais a escola para socializar. É lamentável.
Muito obrigado É, pela explicação. nesse caso aí é uma questão que a pandemia ela vai afetar consideravelmente e foge ao nosso poder de professorado, o nosso poder pedagógico de alcançar esse aluno, Com né? Porque certeza. a gente sabe que esse cenário não depende da gente. E aí é uma resposta um tanto quanto mesmo fria e seca de que diante desse cenário de socialização, infelizmente esses alunos eles vão ficar sem acompanhamento, como deveria. Mas no caso dos outros que podem desenvolver atividades, é possível a gente preparar e adaptar, né, essas atividades para que eles possam fazer em casa. Alguém levantou a mão aqui para poder falar. Eu gostaria que você se pronunciasse, porque eu não vi quem é. Eu só vi aqui a mãozinha. As pessoas estão saindo e eu nem me despedi. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, professor, boa tarde. Oi. Fui eu. Assim, sobre o questionamento que eu fiz, né, na aula, eu tenho 2 alunos Down, né, e 2 autistas. E, assim, eles não estão entrando conosco, assim, junto com os outros alunos, né, nessas aulas híbridas. Então, eles estão fora disso. A gente já até pediu, né, para os pais colocarem, mas eles acham que não vai adiantar e tal, não estão colocando. Até que, na verdade, tem um que ele não fala, né? Ele fica só sentadinho todo o tempo, não tem assim, só fala e, aliás, só anda e fica sentadinho. Ele não fala, ele não se movimenta muito. E a gente está um pouco assim com dificuldade. Eu, né, na verdade, fico muito triste porque eu queria incluí-los, né? Mas realmente, quando ele estava na sala de aula, a gente tinha que estar ali com ele, assim, junto, assim, perto, para poder colocá-lo para fazer alguma coisa, montar alguma coisa, encaixar alguma coisa. Mas, assim, com essa distância, só se o pai, a mãe ou o responsável que estiver em casa para poder realizar, né, algum tipo de atividade para interagir. Mas tá tão complicado, eu não sei o que fazer. Sem falar que é uma aula cansativa. A gente está entrando 8 e encerrando 11h30. Então, tá muito cansativo, né? Assim, pela tela, a vista cansa, a mente cansa. Exato. Aí é pensar a redução desse aluno diante dessa tela. É como eu falei para vocês, de pensar atividades adequadas a cada aluno. É essa a Uhum. nossa função lá na sala de recursos. É pensar atividades adequadas para cada aluno. Então, assim, esse aluno já tem uma dificuldade de concentração, então eu vou pensar em atividades mais dinâmicas para não cansá-lo, né? E vou deixá-lo lá disponível. A mãe e o pai têm dificuldade, então eu vou conversar com a mãe e com o pai e explicar como fazer essa atividade, né? Mãe, pai, olha aqui, vem cá, é facinho, deixa eu te dizer, é o pontilhado, tem que pegar a mãozinha dele e deixar ver se ele faz sozinho, o pontilhado, e tem que seguir a linha. Então eu vou disponibilizar de algumas cópias, e aí você tem que conversar com a direção da tua escola, né? Eu vou deixar algumas atividades lá na direção da escola, e a senhora ou o senhor vai lá e busca, né? As atividades e trabalhe isso com o seu filho ou filha, entendeu? Então, é uma atividade já para um surdo, já tem que ser pensado uma outra coisa. É uma atividade para um cego, tem que ser pensado uma outra coisa. Cada aluno acompanhado pela sala de recurso tem uma especificidade. Portanto, cada aluno tem uma atividade diferente, tá, Leilane? Então, e é não deixar a peteca cair e não deixar desanimar diante desse cenário da pandemia. Esses alunos precisam da gente para continuar existindo e resistindo. Então, para você, eu deixo essa sugestão de pensar como são os teus alunos, porque tu conheces eles, né? E aí pensar essas atividades, propor isso, pois cria sua sala de recursos virtual, né? Disponibilize
Faça como a gente aqui, por exemplo, um link no Google Meet ou mesmo diretamente no WhatsApp, e converse com os pais e com as mães desses alunos especiais, faça a sua busca ativa desses alunos e veja qual é a realidade de cada família e adeque essas atividades para cada família. Então, se a família tem, por exemplo, uma pessoa que toma de conta desse aluno, então conversa com essa pessoa e diga assim, olha, eu vou deixar umas atividades para ele, assim, assim, assim que faz. Qualquer coisa me avisa, me manda uma mensagem, me pede socorro, que aí eu vou te ajudar. Dentro do teu horário escolar. É bom vocês sempre se organizarem dentro do horário que vocês estão disponíveis na escola, para que vocês não fiquem perdidos aí com um monte de tarefas nas 24 horas, tá bom? Então, dentro do teu horário, você faz o teu atendimento, tá bom? Mais alguma coisa? A Maria Silva. Maria Luzinalva Silva, fale. Será a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, eu não sou professora ainda, não trabalho nessa área que vocês já têm todo esse conhecimento, já tem toda essa bagagem toda, né? E é uma área que eu me interesso muito, é uma área que eu gosto muito, e até porque eu fiz uma disciplina na faculdade, o nome era Intervenção na Comunidade Escolar. Então, a gente tinha que ir para a escola e ver como funcionava essa comunidade escolar. E dentro dessa escola, tem essa sala de recursos, né? E tinha alguns alunos que estavam matriculados nessa escola. E eu pude perceber, assim, o carinho que a professora tinha por esses alunos, a gratificação que ela tinha de trabalhar com esses alunos, porque como vocês mesmos já... A mulher está falando. Como vocês mesmos já falaram... Oi? Pode continuar, porque deu uma interferência aqui. Tá, ok. Então, como vocês já falaram, realmente são crianças carinhosas, são crianças que precisam de um pouco mais de atenção, mais do que as outras. Não que as outras não mereçam a nossa atenção, mas essas crianças já estão dizendo o nome especial, que precisa mais um pouco de atenção. Então, quando se fala da comunidade escolar, inclusão escolar, é acolher todas essas crianças, né, essas pessoas sem exceção, no sistema de ensino, independentemente de cor, de classe social, de condições físicas, psicológicas, né? Então, isso aí é muito bom. Eu quero muito trabalhar com esse público, né? Porque também o principal objetivo é tornar a educação mais inclusiva e acessível a todos. De que forma? Respeitando as suas diferenças, as suas particularidades, as suas especificidades. Então, como vocês já colocaram aí, fizeram suas observações, inclusive todas excelentes, maravilhosas, porque vocês já têm um contato, vocês já trabalham com essas crianças. Então, eu gostei muito, professor, da forma que você abordou este conteúdo. Os nossos colegas, meus colegas aqui de turma, da forma que falaram, das suas dificuldades que vocês têm em trabalhar com essas crianças, porque já é difícil trabalhar presencialmente, ter recursos para trabalhar com essas crianças presencial é difícil. E como o Luiz mesmo argumentou, remota se torna mais difícil ainda. E você, professor, como você colocou, não é impossível. É possível, sim, trabalhar, buscando recursos, umas formas de como trabalhar com essas crianças. Inclusive, estou gostando muito da sua dedicação, do seu desempenho, exatamente, dos seus conselhos que você está
nos dando, principalmente para as pessoas que já trabalham nessa área, como a Leidiane, né, que acabou de falar, falou das suas dificuldades, e esses exemplos, esses conselhos que você está nos dando, né, de como nós devemos trabalhar com essas crianças. É interessante, muito bom mesmo, o conteúdo excelente, todas as observações que os meus colegas fizeram também foram maravilhosos. Todos vocês estão de parabéns, só pelo fato de vocês trabalharem com esse público, já é muito gratificante. Parabéns a todos vocês, viu? Eu que Obrigada. agradeço, Maria Luzinalva, pelos teus argumentos. É preciso dar o primeiro passo, né? A gente não deve se assustar. Por exemplo, eu tenho uma experiência que, por exemplo, é irrisória se comparada à Ana. Você está começando agora, mas a gente está no mesmo nível. Tanto eu, você e a Ana tem 20 anos ou mais. Eu tenho 10 anos, né? Eu estou ainda um bebezinho. Você está começando agora, é um feto. Então, digamos que a Ana já é adolescente, né? Já está ali adolescente, mas todo mundo aqui está no mesmo nível de recriação de suas práticas docentes, de recriação, de pensar a sua educação especial. É como eu falei para vocês, que a gente aqui não vai ver a educação especial mais da mesma forma. A educação especial, ela não está dada, ela não está pronta. Ela está sendo construída o tempo todo e nós somos as pessoas que estamos construindo a educação especial. Então, em primeiro lugar, eu queria que vocês não ficassem com medo do novo, tá? Porque esse novo, ele já nos provoca há muito tempo. Não é a educação remota que veio despertar o novo, tá? O novo já veio há muito tempo. Então, assim, a educação remota, ela nos provocou dentro das nossas comodidades, tá? Então, quando a gente se vê, por exemplo, perturbado diante do ensino remoto, é porque a gente, durante muito tempo, se acomodou dentro de uma realidade, tá? Que nos era mais confortável, que era o ensino presencial, tá? Mas aí, o ensino à distância já existe desde 1980, lá, carne de porco, né? Então, assim, a educação à distância, ela sempre fez parte da nossa realidade. Acontece que a pandemia, ela funilou a gente, ela botou a gente contra a parede. E então, quem não dominava essa questão da educação especial acabou se sentindo realmente incomodado ou incomodada por essa nova realidade. Porém, nós não estamos sozinhos. Estamos aqui pensando possibilidades de construir esse cenário juntos. E é isso que eu gostaria que vocês ficassem muito tranquilos e tranquilas em relação a isso. Aqui a gente vai fazer tudo junto, né? Professor, às vezes não tem a resposta pronta para dar para vocês, nem eu, nem a Cristina, nem a professora Nilde, enfim. A gente vai atrás dessas respostas, a gente vai pensar novos desafios, né? Mas não se entreguem, não se deixem amedrontar por esse novo cenário, tá bom? Porque a gente vai encontrar formas de fazer essa educação especial acontecer, mesmo que remotamente. A Ana quer falar alguma coisa? Só porque tu falaste da experiência, né, que eu acho que é Leilane, que a aluna dela, os alunos não estão entrando na aula online. Eu trabalho com duas realidades distintas, né, EJA e Educação Especial, em atendimento educacional especializado, com aula online. Então, o que aconteceu? Eu vou falar da realidade do atendimento educacional especializado. Os dois alunos que eu atendo lá no CAIS, na sala de recurso, têm múltipla deficiência. Eles têm baixa visão, 30% só de um olho, né, visão monocular e ainda é baixa visão, surdez e deficiência intelectual. Além de, na linha da extrema pobreza, sem a menor condição de ter as tecnologias para assistir aula online, pais analfabetos, né, sem a menor condição de
ajudar, auxiliar nesse ensino remoto. Então, o que a gente pôde fazer foi levar as atividades para que eles fizessem em casa. Com um dos alunos, que é o Anderson, ele mora lá no Anjo da Guarda, só com a avó, que é vó-mãe, né, que não sabe ler, sabe desenhar o nome, olhando pela carteira de identidade, mas é uma pessoa que tem um amor extremo por ele, e tudo que ela pode, ela faz por ele. Então, ela chamou a vizinha para que ele auxiliasse ele nas atividades online. E a Luciana, ela recebeu o chip do governo, tem um telefone que a mãe dela vai trabalhar e deixa com ela fica sozinha em casa, né? A mãe só chega à noite em casa, e a gente não consegue estabelecer uma comunicação pelo videochamada que seja de tipo aula, né? Que eu consiga explicar, que eu consiga ensinar um vocabulário de Libras ou de língua portuguesa. Não consigo, mas ela manda 1000 figurinhas, ela faz coraçãozinho, eu faço chamada de vídeos frequente com ela, porque ela chama, né? E aí ela não sabe escrever, e o que eu me surpreendi foi que eu mando figurinhas para ela, eu mando imagem, eu mando texto escrito. E hoje ela já escreve: bom dia, Ana Cristina, bom dia, minha filha, que eu mando assim para ela. Então, ela já entende. Então, quando eu, às vezes, antes do comecinho da pandemia, ela colocava boa noite, de dia, né? Aí eu explicava que tinha sol, né? A gente faz aquele contexto, faz desenho, e hoje ela já consegue escrever. Outro dia eu até coloquei, eu fico emocionada com a Luciana, porque a Luciana, eu vou contar a história dela para vocês na aula, e ela é a razão de eu continuar no AE, né? Eu atendo a Luciana já, estou indo para o 7º ano, e eu vou contar para vocês depois o progresso que a Luciana teve. E ela já consegue escrever: almocei carne e feijão. E ela não escrevia nada disso, né? Ela conseguia fazer lista de palavras, ela conhece um supermercado inteiro por marcas, entendeu? Mas se você mostrasse um pote de manteiga e colocasse o nome manteiga, ela não sabia o que era, ela sabia que era Qualy, que era Primor, que era qualquer marca. Mas o nome manteiga ela não conhecia, e hoje ela já conhece, né? Alguns produtos, algumas coisas ela já conhece pelo nome. E isso aconteceu na pandemia, né? Fruto desse trabalho de formiguinha mesmo, de atividades. Cheguei a levar presente para a Luciana lá no CAI, levei bolo no Natal, levei presente, porque eu sinto que ela precisa desse contato, né? E aí, mesmo furando os padrões da vigilância sanitária, eu fui no CAI, dei um abraço na Luciana, porque eles precisam realmente disso. Mas a gente sabe que não pode fazer, né? Por enquanto, não tem como fazer isso. Então, esse acolhimento tem que ser via WhatsApp, se tiver, ou um recadinho que você deixe junto com a atividade na escola, um desenho, uma figurinha. Esse tipo de acolhimento a gente consegue fazer, adaptando ao nosso novo normal, né? A gente consegue, sim, fazer esse acolhimento, e ele tem resultado. Eu tenho tido resultados positivos com a Luciana e com o Anderson. Então, o negócio é não desistir. Educação especial, atendimento educacional especializado é um negócio que te encanta, que te incomoda, e se tu realmente quer trabalhar com isso, se você realmente quer se envolver e fazer bem feito, você consegue, né? A gente acha alternativa de onde não tem, vira a noite pensando em formas, a gente consegue, né? A gente consegue. Eu digo que para trabalhar com educação especial, a gente trabalha com o coração, né? A razão foge, a gente trabalha com o coração. Então, era Eu isso. e a Ana, que eu diga, né, Ana? A gente fica aqui até de madrugada. Quem Sim, vê a aula aqui não vê os bastidores, né? Às verdade. vezes é um slide que não dá certo, às vezes é uma atividade que não saiu do jeito que a gente gostaria, mas a gente vai sempre tentando. Então, muito bom a tua fala colocada aqui para os alunos que estão começando, inclusive, com a educação especial, que querem abraçar essa bandeira. É um desafio constante, tá, gente? Não é um processo fácil, não é uma fórmula dada. A atividade que a Leilane vai aplicar na escola vai dar certo para o neto? Talvez não, talvez sim, mas a gente só vai saber se o neto tentar, né? Então, assim, a gente precisa conhecer a nossa realidade, tá bom? Da nossa escola, dos nossos alunos, fazer essa busca ativa para saber se eles têm recursos,
se os pais dele, como é que está o tempo dos seus pais para poder acompanhar essas atividades de casa. Então, tudo isso é uma conversa que cabe a vocês, tá? Com a família e também com a direção e o restante dos outros colegas professores, tá? Mas parte muito da gente que trabalha com a sala de recurso, e mesmo que não tenha sala de recurso, mas tem alunos especiais na escola, cabe a gente fazer essa busca ativa da família e ver como é que está esse cenário dos nossos alunos para a gente poder criar as nossas estratégias. Se vocês, como eu falei para vocês, a gente está aqui à disposição para poder ajudá-los nessas estratégias, tá bom? Se o neto, por exemplo, for lá fazer a busca ativa na escola dele, ele não sabe o que fazer. Então, busca a gente, eu estou à disposição, dentro do possível, eu vou te ajudar, neto, a fazer esse material acontecer, mas a gente nunca vai deixar os nossos alunos especiais, né, que são muito mais do que especiais, que a Maria disse agora há pouco, né? São muito mais do que especiais. Então, assim, a gente não vai deixá-los na mão. Mais alguma observação? Tem Alguém como gostaria você de falar? mandar o link para a gente dos artigos da nova escola da UOL? Sim, o link já estão lá no grupo, tá? Já Os coloquei dois o materiais. link já. E a atividade, Isso. eu botei um print, já está lá no grupo. A atividade está printada, está lá no grupo, tá bom? Os links estão lá no grupo. Ok. Que mais? Depois eu vou disponibilizar todo o slide para vocês, com as referências bibliográficas para vocês estudarem, tá bom? No finalzinho eu vou disponibilizar os 2 slides para vocês, que é dessa aula de hoje e da aula de quarta-feira, tá bom? Com os referenciais teóricos, tá bom? Para vocês estudarem, buscarem e tudo mais. Que mais? Alguém gostaria? Não? E aí, Ana? Podemos finalizar, se ninguém tem mais nada para perguntar, se não tem mais alguma dúvida. A gente agradece a participação de todos. Peraí. Uma Quais perguntinha aqui. deficiências são indicadas para a sala de recurso? Eu vou deixar essa pergunta em aberto, porque sala de recurso é a professora Ana que vai responder para vocês. Então, guarda aí essa pergunta. Eu não vou responder agora, mas eu posso te adiantar que, por exemplo, surdos, cegos e cadeirantes é público da sala de recursos, mas a professora Ana vai aprofundar mais esse conteúdo, tá bom? Isso. Esses 3 são público-alvo. Só mais uma diquinha. Mas os disléxicos, hiperativos, não são público da educação especial. Tá bom? Hiperativo não é. Hiperativo, a não ser que ele esteja junto, Não. por exemplo, um autista hiperativo mas Isso. o só Deficiência hiperativo múltipla. não. Isso, exatamente, né? Pois um beijo, meus amores, vamos estudar, tá bom? Até quarta-feira. Vejo vocês. Beijo, obrigada, gente. Obrigado. Até quarta. Até quarta.